Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta quinta-feira, 31 de março. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, foi afastado do cargo na manhã desta quinta-feira após decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O afastamento é um desdobramento de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que investiga principalmente irregularidades em contratos na área da saúde no município da região metropolitana. Além do mandatário, outras 5 pessoas, entre elas o secretário da Saúde e o secretário do Planejamento, foram afastadas dos cargos. Além disso, 7 empresas foram proibidas de contratar o poder público. Ao todo, são cumpridas 81 medidas cautelares contra 24 pessoas físicas e 15 empresas. As ações são realizadas em endereços comerciais e residenciais, em instituições e órgãos públicos de Canoas e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri e Santana do Parnaíba, no estado de São Paulo, em Nova Iguaçu e Niterói, no Rio de Janeiro, e Contagem, em Minas Gerais. No dia em que o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior toma posse como novo governador do estado, após a renúncia de Eduardo Leite, o governador de São Paulo, João Dória, tido como o candidato do PSDB para a presidência da República, afirmou que vai abrir mão da candidatura ao Palácio do Planalto. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal Estado de São Paulo. O anúncio oficial é aguardado para a tarde desta quinta-feira. Na segunda-feira, Eduardo Leite anunciou oficialmente que deixaria o cargo para se dedicar às próximas eleições de outubro. Na ocasião, o então governador do estado disse que as prévias do partido, nas quais foi derrotado por Dória no ano passado, não eram uma corrente. A posse de Ranolfo ocorre primeiro às 5 horas da tarde na Assembleia Legislativa e mais tarde, às 6h30 da tarde, no Palácio Piratini. O IBGE divulgou nesta quinta-feira os dados do desemprego no país. Segundo o Instituto, 11,2% dos brasileiros estão sem emprego no trimestre encerrado em fevereiro. O índice corresponde a 12 milhões de pessoas e constata uma desaceleração no aumento no número de ocupados. A taxa é considerada estável frente à divulgação anterior do trimestre encerrado em janeiro, que ficou na casa dos 11,6%. Outro ponto a destacar é que o índice está longe da mínima histórica de 6,5% registrada em 2014. O IBGE também mensurou o rendimento médio real do país. A estimativa foi de R$ 2.511, o que também significa uma estabilidade frente ao trimestre anterior. Assim como no caso do desemprego, esta foi a menor renda média do trabalho já registrada em um trimestre encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Centenas de civis conseguiram fugir da cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, nesta quinta-feira. A fuga foi confirmada por Kyiv e ocorreu após a trégua anunciada pela Rússia ser devidamente cumprida. Porém, segundo a vice-premier do país, Irina Vereshchuk, mesmo com a trégua, a cidade em si continua a ser atacada pelos russos. O mesmo vale para outras cidades ucranianas que continuam a sofrer ataques e conviver com combates. Antes da guerra, Mariupol tinha 400 mil habitantes. Agora, segundo o levantamento do governo de Kyiv, cerca de 100 mil cidadãos ainda estão presos na cidade. Mariupol está sitiada e sem água, gás natural e energia elétrica desde o início da invasão russa. Além da evacuação de civis, a localidade depende de momentos como esse de trégua para ter insumos, alimentos, água e remédios. Uma massa de ar seco e frio avança sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O dia já começou com frio. As mínimas ficaram na casa dos 7 graus em Teutônia, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Em Bagé, a mínima chegou a 4 graus. Amanhã esta massa de ar ganha força e as temperaturas diminuem ainda mais durante a manhã. Existe a chance de geada nos campos de cima da serra. O sol até predomina ao longo do dia, mas as temperaturas sobem pouco. A tendência é que o tempo continue firme no sábado e as temperaturas se elevem um pouco mais. Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim.
Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.